no nosso plantão, junto com a gente, estava outro médico que é um residente de medicina de família, que é o Elvis, que ele conseguiu levar isso para a gente, para o IML. Ele trabalha no setor de toxicologia forense, a gente teve a sorte de conseguir fazer a análise dessa substância. Então ele fez essa análise aqui, que é cromatografia gasosa. Então, o que é esse exame aqui? Basicamente, é uma análise para substâncias voláteis. Então, o que ele faz basicamente é medir o quanto tempo demora uma substância a passar num capilar e qual que é o tempo que ela demora para passar toda essa extensão do capilar. E esse tempo que ela viaja tem uma correspondência com o tamanho da molécula e por isso a gente consegue ter um tempo específico para cada substância. Então nesse primeiro aqui de cima, a gente tem a amostra de sangue e a gente tem 3 picos. Esse primeiro é de álcool etílico, o segundo é da substância que a gente estava procurando e o terceiro é um veículo usado no laboratório, que é o N-propanol. Essa segunda aqui é a amostra do líquido ingerido. A gente tem o mesmo pico com o mesmo tempo de retenção, então específico aí para mostrar que é a mesma substância, então ela tinha ingerido essa substância que a gente estava testando. E o terceiro é uma amostra conhecida de diclorometano, que foi uma das substâncias que a gente procurou no laboratório para ver se é o que ela tinha ingerido. O diclorometano é um organoclorado, que é bastante frequente na composição de lança-perfume no estado de São Paulo. Então, nesse momento, a gente conseguiu confirmar que a paciente tinha feito uma ingestão acidental de lança-perfume e, por isso, ela apresentou a clínica que ela teve. Bom, ela foi estabilizada em sala de emergência, a fenotena foi suspensa depois da infusão de 1 grama, solicitada a vaga de UTI, ela foi admitida lá e solicitada, então, uma vaga, uma transferência para o INCOR, para que pudesse ser feito, para que se pudesse fazer a condução dessa arritmia que a paciente apresentou. Então, ela foi para a UCO nesse mesmo dia, então no dia 14, e ela é estubada 4 dias depois, no dia 18, pela manhã. À tarde, ela inicia com uma clínica de uma queixa de uma dor abdominal súbita com descompressão brusca positiva, realizada tomografia com sinais de perfuração do fundo gástrico e peritonite. Então, ela foi submetida a uma laparotomia exploratória que encontrou uma necrose bastante extensa, tanto de estômago quanto de esôfago, e ela foi submetida, então, a uma gastrectomia total, esofagectomia subtotal, drenagem de tórax e de mediastina. Então, essas são as fotos da peça cirúrgica. Então, nessa primeira foto aqui da esquerda, a gente consegue ver a parte de necrose, principalmente transmural, principalmente na parte fúngica do estômago. E essa aqui é a foto, então, da peça aberta, né, mostrando toda a necrose aí da mucosa gástrica e do esôfago também. Bom, concluindo o caso, a paciente ela não apresentou sequelas neurológicas, aí, nem pela intoxicação, nem pela hipóxia. Ela não teve novos episódios de arritmia, o que contribui para a ideia de que realmente ela teve a arritmia causada, então, pela intoxicação, pela ingestão de lança-perfume, e ela teve alta da UCO no dia 18 para a condução do caso pela cirurgia geral. E, bom, do nosso caso é isso. E agora o Dr. Daniel vai dar a condução da parte teórica. Obrigado. Obrigado, Luiz. Bom dia, pessoal. Então, falando um pouquinho sobre mim, eu graduei aí aqui. Bom, antes disso, é um prazer muito grande. Queria agradecer a doutora Yolanda pelo convite aí e pelo pessoal do HU por ter me indicado aí para apresentar esse caso para vocês. Falando um pouquinho sobre mim, essa foto eu tirei ontem à noite para tentar deixar um pouco mais humanizada a apresentação. Eu tenho graduação aqui pela faculdade em 2018, fiz residência em clínica médica em 2021, terminei no começo de 2022, assim como vocês. Fui preceptor de HU. 2022 a 2023, quem quiser conversar um pouquinho comigo sobre isso, fique à vontade, está chegando o final do ano. E atualmente eu sou assistente lá do HU, do PS e da UTI desde 2021 e também estou fazendo residência de cardiologia lá no INCOR. O objetivo dessa aula é falar um pouquinho sobre a intoxicação exógena por organoclorados e eu tentei fazer um apunhado aí de coisas sobre como reconhecer e abordar as taquicardias de QRS largo como um clínico em ambiente fora da emergência. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o coração sem alteração estrutural, porque isso muda um pouquinho as nossas condutas, e pacientes que têm doença estrutural no coração, ok?
Falando um pouquinho sobre a intoxicação por organoclorados, as substâncias voláteis são frequentes aí como drogas recreativas. Tem alguns estudos que mostram aí uma prevalência de 15% mais ou menos, perdendo apenas para a maconha, que está sendo discutida aí a legalização. Ela não é infrequentemente letal. Nos Estados Unidos aí a gente vê um relato de 100 a 125 mortes anuais pelo uso dos inalantes, muito provavelmente com subnotificação, porque dado a delicadeza do assunto. Existe até uma síndrome descrita na literatura, que é a síndrome da morte súbita, aí, sudden sniff death, que é a morte súbita por drogas inalantes, principalmente por efeitos tóxicos diretos, que a gente não conhece muito bem, 77% dos casos, asfixia com saco plástico, 18%, broncoaspiração e trauma. E os mecanismos fisiopatológicos acabam sendo anóxia, disfunção cardíaca, anafilaxia, lesão pulmonar e o rebaixamento do nível de consciência com broncoaspiração. O diclorometano, ele é um solvente lipofílico da classe dos organoclorados utilizado em âmbito industrial, que nos últimos anos tem sido incorporado aí como droga inalante para baratear o lança-perfume, que principalmente é feito de tricloroetileno. Tem algumas amostras do estado de São Paulo que mostram que é muito frequente a gente encontrar então esses dois compostos. Respondendo então à questão número 1, a gente está frente a uma taquicardia de QRS largo com RR regular, em que a gente vê que existem dois QRS largos que ficam alternando aí a sua polaridade, né? O primeiro QRS aí em vermelho, cujo eixo está por volta de 120 graus, e um segundo QRS que o eixo está por volta de 75 graus negativos aí. A gente acaba não pensando em bigeminismo, porque o bigeminismo é um tipo de extrasístole ventricular, você precisaria ter uma pausa compensatória, então aqui uma taquicardia ventricular bidirecional. Respondendo à questão 2, que é uma questão meio injusta, né? Porque a procainamida não existe no Brasil, mas eu gostaria só de levantar a discussão aí de que existem alguns estudos aí, esse é um estudo espanhol de 2016, que mostra que no manejo da TV estável, a procainamida consegue responder até melhor do que a amiodarona para tirar o paciente. Não estaria errado a gente marcar cardioversão naquele caso, porque existe uma instabilidade duvidosa pelo rebaixamento de nível de consciência, e até o último guideline da ESC, agora de 2023, mostra que se o paciente está com uma taquicardia de QRS largo estável, que você está presumindo TV, e ele tem um baixo risco na sedação, você pode optar pela cardioversão ainda assim, elétrica. O que determina o potencial de ação acaba sendo uma mistura aí de canais que abrem de maneira regulada aí para despolarizar o miócito. Esse é um assunto muito interessante que na minha época era dado pelo professor Cassola lá no ICB. E eu gostaria de ressaltar para vocês apenas um dos mais importantes, que é o canal de potássio, que age na fase 2 e 3, esse IKR e IKS, R de rápido e S de slow. Esse KR é um dos canais em que a maioria das drogas que prolongam o QT agem, e mutações nesses canais estão também associados aí às principais causas de síndrome do QT longo. E é interessante saber que bloquear esse canal gera um prolongamento do QT que é dependente da frequência cardíaca. Quanto mais baixa a frequência cardíaca, maior é o prolongamento do QT, o que a gente chama de dependência de uso reverso. Existem uma série de medicamentos que prolongam o QT, e eu acho que para o clínico é super interessante saber quais são os principais. Eu deixei aí as 4 principais classes aí. Os antibióticos, principalmente a azitromicina e levofloxacina, os antidepressivos, como os inibidores seletivos de recaptação, antipsicóticos e os próprios antiarrítmicos de fase 3, né, amiodarona, sotalol. Existem alguns mecanismos de arritmia, eu gostaria de ressaltar 2 que não são os mais frequentes, mas são muito interessantes, que são os pós-potenciais precoces e tardios. Os pós-potenciais precoces acontecem quando você tem um prolongamento do potencial de ação, permitindo então que o canal de cálcio tipo L seja reaberto na fase 2 e 3. Então você vê aqui, no momento em que era para estar descendo devagarzinho, há um aumento aí do potencial que pode despolarizar o miócito e aí sim gerar então uma taquiarritmia. Esse é o mecanismo mais frequente do torsado de Poix, que é aquela taquicardia ventricular polimórfica que eu vou inclusive mostrar para vocês mais para frente. Inclusive acontece aí mais frequentemente em frequências cardíacas lentas, e isso vai mudar um pouquinho, isso vai ajudar a gente a ver como que é o manejo desse tipo de taquicardia. E existem os pós-potenciais tardios, em que acontece uma sobrecarga de cálcio, levando aí na fase 4 uma despolarização tardia que
inclusive acontece com mais frequência quando a gente tem frequências cardíacas mais rápidas aí, que geram mais cálcio liberado. Esses são os principais exemplos da intoxicação pela digoxina gerando uma taquiarritmia e pela própria taquicardia ventricular bidirecional, por isso que eu trouxe para vocês darem uma olhadinha. Falando um pouquinho então, e aí é que eu acho que é mais interessante para vocês, porque taquicardia ventricular bidirecional é uma coisa rara que muito provavelmente vocês nunca vão ver na vida. Mas falando um pouquinho sobre a abordagem aí da taquicardia de QRS largo, vamos falar um pouquinho sobre a origem. A origem, na maioria das vezes, é ventricular, 80% das vezes, mas 20% das vezes as taquicardias de QRS largo elas podem acontecer de origem supraventricular. Isso pode acontecer, por exemplo, se você tem um bloqueio de ramo pré-existente, sei lá, um paciente que tem um bloqueio de ramo esquerdo vai subir uma escada, ele pode ficar taquicárdico e assim ter uma taquicardia de QRS largo. Pode acontecer quando você faz uma aberrância de condução frequência dependente, isso é mais frequente com BRD. Alguns pacientes que já começam a ter o seu sistema de condução degenerado, eles acabam ficando taquicárdicos e manifestam um bloqueio de ramo que não existia quando ele estava mais bradicárdico. E pode acontecer também quando a gente tem uma taquicardia por reentrada, que é a taquicardia atrioventricular antidrômica. Quando você tem uma conexão entre o átrio e o ventrículo fora do nó AV, que gera o estímulo e aí você acaba tendo aí um QRS alargado, como na própria síndrome de Wolff-Parkinson-White. Quando a gente olha uma taquicardia de QRS largo, a gente pode, só pela morfologia, ter algumas dicas. Se o RR, então, o intervalo entre os batimentos, for regular, a gente pensa na etiologia mais como uma taquicardia ventricular versus uma taquicardia supraventricular com aberrância de condução. Quando a gente olha e identifica um QRS que bate de maneira irregular, mais uniforme, isso fala muito a favor da gente ter uma fibrilação atrial ou um flutter atrial com aberrância de condução. Agora, quando a gente vê um QRS cujo RR é irregular e esse QRS tem a sua morfologia de várias formas, polimórfico, a gente pensa em taquicardia ventricular polimórfica ou a fibrilação atrial com Wolff-Parkinson-White ou aberrância intermitente. E também a taquicardia bidirecional, um caso muito à parte aí dentro dessas etiologias. Como diferenciar a taquicardia ventricular da taquicardia supraventricular com aberrância de condução? Existem algumas dicas. Essas dicas elas são muito legais então, e fáceis de entender. Então, se você tem dissociação atrioventricular, fechou, você está frente a uma taquicardia ventricular. Só que isso é muito difícil de ver. É mais fácil de entender, mas é difícil de ver. Existem também os batimentos de captura e fusão, que eu estou mostrando aqui. Então, quando você tem uma taquicardia ventricular, em algum momento você pode ter um estímulo que conduz, então, que é conduzido e estimula o coração de uma maneira pelo próprio sistema normal. E isso a gente chama, então, de batimento de captura. Quando você tem um QRS normal que está entre o QRS alargado, você pensa aí num batimento de captura que é sugestivo, então, de uma taquicardia ventricular. Ou você pode ter o batimento de fusão, que é esse daqui de baixo, que é uma mistura entre o QRS normal e o próprio QRS alargado, porque parte do estímulo acontece na via de condução normal e parte do estímulo acontece pelo próprio mecanismo patológico da taquiarritmia. Quando a gente tem o eixo do QRS apontando aí para o noroeste, né, então se lembrar lá, se for negativo em D1 e negativo em AVF, sugere então TV. A largura então do QRS também, quando você tem uma morfologia de BRD que é muito larga, acima de 140 milissegundos, isso é TV até que se prove o contrário. E quando a gente tem uma morfologia de BRE acima de 160 também. A morfologia ela ajuda a gente também. Quando a gente vê um padrão que é típico de bloqueio de ramo direito, a gente fica mais tranquilo de falar que é uma taquicardia supraventricular com aberrância. Ou quando a gente vê uma morfologia de padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Agora falando um pouquinho sobre tentar identificar de onde vem esse ritmo ventricular, quem definiu aí o ventrículo direito como ventrículo direito, eu acho que faltou na aula de anatomia do ICB. Porque se você for olhar anatomicamente o coração, o ventrículo direito ele está de maneira anterior. Então, todo estímulo que acontece no ventrículo direito, ele vai da região anterior do coração para a região posterior do coração. Por isso que se eu olhar para V1 e eu vir que o QRS é predominantemente negativo, ele está fugindo da direção de V1, ou seja, está indo da região anterior para posterior, portanto o ritmo se originou no ventrículo direito. Fez sentido essa explicação? E o contrário é verdade, então, quando a gente vê uma morfologia de bloqueio de ramo direito. Então, se você tem um V1 positivo, você consegue dizer, então, que
quando você tem uma morfologia de bloqueio de ramo direito, a extrasístole ventricular ou o ataque cardíaco surgiu na região posterior do coração, portanto no ventrículo esquerdo. E aí dá para a gente tentar fazer esse mesmo joguinho com várias derivações. Então, do bloqueio de ramo esquerdo e direito eu já falei, mas, por exemplo, se você tem um QRS que está surgindo na base do coração e está indo para a região inferior, você, consequentemente, vai ter um QRS que é positivo nas derivações inferiores, D2, D3 e AVF. Então, quando você vê um QRS positivo em D2, D3 e AVF, ele está vindo da base do coração para baixo. O contrário é verdade se ele estiver negativo. Então, se você vira ondas Qs em D2 e D3. E nas derivações esquerdas, a mesma coisa. Então, se estiver fugindo, vai ficar negativo. Se estiver vindo na direção, vai ficar positivo. Então, aqui só para mostrar o que eu mencionei para vocês, aqui a gente vê uma taquicardia de QRS alargado com RR regular, uma TV monomórfica. Aqui a gente vê uma taquicardia com QRS alargado polimórfica. E aqui a gente vê uma taquicardia com QRS super alargado. E essa daqui eu gostaria de mencionar para vocês também, que chama muita atenção para um distúrbio eletrolítico, que é a hipercalemia. Então, um dos jeitos de você diferenciar a TV da hipercalemia é justamente ver que na hipercalemia você vê o QRS super alargado fazendo essa onda que a gente chama de sinusoidal. E eu não poderia deixar de mostrar esse eletro, porque é um eletro de taquicardia de QRS largo, que se você der amiodarona ou adenosina para abrir o ritmo, você mata o paciente. Não coloquei a questão aqui, mas essa é uma taquicardia de QRS largo, cuja frequência aí está até mais alta do que 300, e a gente vê que o RR é irregular e a morfologia do QRS é irregular também. Olhando para esse eletro, a gente precisa pensar na FA com a síndrome de Wolff-Parkinson-White. Então, quando você dá amiodarona, quando você dá adenosina, você diminui a condução pelo NOAV e facilita a condução pelo feixe anômalo, a frequência desse paciente vai ficar ainda mais alta, ele pode parar e morrer. Falando um pouquinho sobre um critério antigo, mas que ainda todo mundo utiliza, que é o único que eu vou mencionar nessa aula, o critério de Brugada, eu acho que ele é fácil de decorar, mas muito difícil de aplicar. Eu, pelo menos, tinha essa dificuldade quando estava no lugar de vocês. Ele é um critério de 4 passos, e aí eu gostaria de, nessa aula, tentar ir passo a passo para tentar dar algumas dicas para vocês. O primeiro passo é a gente ver se existe ausência de complexo RS em todas as derivações pré-cordiais. Se houver ausência, a gente está frente a uma TV com 100% de especificidade. Não havendo, então, aí a gente acaba indo para o segundo critério, que é analisar o intervalo RS. Se o intervalo RS for maior do que 100 milissegundos numa das derivações, trata-se de uma TV muito provavelmente. Ou se não, aí a gente vai olhar a questão da dissociação atrioventricular para tentar ver se é TV. E o último critério, que é o critério mais difícil, é tentar olhar as derivações V1 e V6, V1, V2 e V6, e aí tentar ver aquilo que eu mencionei para vocês. Será que isso faz morfologia de bloqueio de ramo direito ou esquerdo? Se fizer morfologia de bloqueio de ramo direito ou esquerdo, a gente está frente a uma taquicardia supraventricular com aberrância de condução. Falando um pouquinho, então, sobre a primeira e segunda pergunta dos critérios de Brugada, o que é padrão RS? Olha, R é a primeira onda positiva de todo o QRS e S é a primeira onda, a onda negativa depois do R, né? Então, aqui a gente tem exemplos do que são padrões RS e aqui a gente tem exemplos do que não é um padrão RS. Então, se for uma onda R pura, não é. Se for um QS, não é. Se fizer RS, R', como no bloqueio de ramo direito, não é. O próprio QRS não é. Deu para entender, né? E aqui, mostrando como faz para calcular, então, o intervalo RS. É você pegar o R no comecinho dele e medir até, então, o nadir da onda S. Medindo isso daqui, tendo mais do que 100 milissegundos, fala muito a favor de ser uma TV. O que faz sentido, porque mesmo quando você tem um bloqueio de ramo, a condução está acontecendo no sistema de condução, então ela é um pouco mais rápida do que se for só pelo músculo ventricular. Portanto, quanto mais alargado aqui, mais lenta está sendo a condução e mais você pensa numa taquicardia ventricular, tá bom? A terceira pergunta, que é a mais fácil de decorar, mas mais difícil de ver no eletro, que é a dissociação atrioventricular. Aqui embaixo tem um exemplo de como você consegue identificar o intervalo PP regular que não respeita o QRS. E aqui um exemplo de ausência de dissociação AV, apesar da onda P estar depois do QRS, porque a P pode ser retrógrada em taquicardias supraventriculares, tudo bem?
E o último critério de Brugada é você olhar se existe critério para bloqueio de ramo esquerdo ou direito. O que eu gostaria de mencionar para vocês é que, primeiro, não precisa decorar se vocês não quiserem. Tem alguns aplicativos que dá para baixar no celular que eles têm essas imagens e aí vocês podem comparar. Deixo a dica aí para vocês. Mas o que é importante vocês saberem é que você precisa olhar V1 e V6 e em ambos precisa ter, então, um critério morfológico de bloqueio de ramo. Se tiver só em V1 e V2 e não tiver em V6, ainda assim sugere uma TV, tudo bem? Então aqui é E, grifado, para vocês não esquecerem, tá legal? Então, aqui tem também os exemplos, né, das imagens que sugerem então TV e taquicardia supraventricular. Por interesse de tempo eu vou deixar para vocês decorarem em casa. A partir do momento que a gente diagnosticou, então, uma TV, a gente pode dividir ela como TV não sustentada, quando a duração é menos de 30 segundos, e passa a ser TV quando a gente tem 3 ou mais batimentos ventriculares seguidos. Isso é importante, por exemplo, porque de 2 para 3 pode ser a diferença num CDI num paciente com uma miocardiopatia hipertrófica, por exemplo, como eu já vi. E também precisa ser assintomático para ser não sustentado. Quando a gente tem mais do que 30 segundos ou sintomas, independentemente da duração, aí a gente está falando de TV sustentada, e essa questão dos sintomas aí muitas vezes as pessoas esquecem. A TV, quando monomórfica, ela pode acontecer em corações sem doença estrutural, ou eles podem acontecer, ou ela pode acontecer quando a gente tem uma reentrada relacionada à cicatriz, que eu vou mostrar para vocês. Pode também acontecer quando existe uma alteração no próprio sistema Purkinje de condução, que gera automaticidade e reentrada nessas localizações. Quando a gente tem uma TV sustentada com doença cardíaca estrutural, a primeira, segunda e terceira causa é o paciente que tem uma cardiomiopatia isquêmica, uma fibrose na região do coração, que faz com que, e isso que é interessante, a taquiarritmia ela acontece no tecido são entre as áreas de fibrose. Então, ablacionar, ou ablar, não sei como fala, a região de fibrose em si não vai ser eficaz para tirar o paciente da taquicardia. Justamente o tecido normal entre as regiões de cicatriz que causam. E também existem uma série de outras causas de cicatriz no coração que também podem gerar aí uma predisposição a você fazer uma TV sustentada. No Brasil, eu gostaria de ressaltar a doença de Chagas, tá? Que ela caracteristicamente gera uma fibrose de padrão mais epicárdico, o que faz com que você, quando você tentar ablar essa doença, fazer a ablação dessa doença, você tem dificuldade se você acessar o coração pelas câmaras, né? Então, falando um pouquinho sobre a abordagem da TV sustentada, depois de fazer o ACLS. O ACLS eu sei que vocês sabem. Vamos, sempre quando a gente estiver frente a uma TV sustentada, tentar avaliar se houve alguma causa aguda, isquemia, infarto, eletrólitos, drogas, como foi o caso da nossa paciente. A gente precisa, então, tentar caracterizar a doença cardíaca subjacente, se é que ela existe. Então, a gente vai acabar fazendo um ecocardiograma para tentar buscar disfunção de VD, VE, áreas de infarto, cicatriz. Como a cardiomiopatia isquêmica é muito frequente, é importante a gente estratificar a coronária desses pacientes. Inclusive, não precisa ser CAT para todo mundo que fez TV monomórfica. Dá para a gente fazer, por exemplo, angiotomo de coronárias, a depender da probabilidade pré-teste desse paciente. E a ressonância está ganhando um papel cada vez mais frequente aí nessa avaliação. Falando um pouquinho da TV monomórfica quando a gente não encontra doença no coração. Isso costuma acontecer em jovens, geralmente é provocada por exercício, e as duas mais frequentes são a TV da via de saída do VD, em que a gente vai acabar vendo então uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, como eu mostrei para vocês, com ondas R's positivas aí nas derivações inferiores, e a TV fascicular, que também é conhecida como TV sensível ao verapamil, que por surgir na região do ventrículo esquerdo, a gente vai ver então bloqueio de ramo direito e ondas Qs nas derivações inferiores, tudo bem? Justamente porque a via de saída do VD está lá em cima, lá perto da artéria pulmonar, e o fascículo do VE está na região mais inferior e a taquiarritmia vai para cima. Tá? Existe uma predominância feminina, 2 para 1 em relação aos homens, costuma piorar durante a gravidez, e sempre que você está pensando nessa possibilidade, é importante tentar descartar outras causas menos benignas, como doença coronariana, sarcoidose, displasia ritmogênica do VD. O prognóstico desses pacientes é excelente, mas ocasionalmente pode dar uma outra síncope. E o tratamento acaba sendo, então, um bloqueador de canal de cálcio, o verapamil, ou mesmo os beta-bloqueadores. A ablação por catéter pode ser extremamente eficaz e pode ser uma opção para o paciente que não tolera medicamento ou que não deseja tomar medicamento o resto da vida.
Aqui só um exemplo, então, de uma taquicardia ventricular de RR regular, alargada, é uma taquicardia de QRS largo de RR regular, compatível com TV, então um RS aí maior do que 100 milissegundos, cuja morfologia, então, é de bloqueio de ramo esquerdo com as derivações inferiores positivas. Portanto, diagnóstico provável, uma TV de via de saída no contexto clínico apropriado, aí uma TV de via de saída do VD. Aqui um exemplo da TV fascicular. Então, com aquelas características que eu mencionei para vocês, mas eu gostaria de ressaltar que, às vezes, ela faz um QRS que não é super largo. E aí, muitas vezes, a gente acaba ficando em dúvida aí numa taquicardia supraventricular com aberrância. É muito difícil de diagnosticar essa TV fascicular e, nesses casos, a dissociação atrioventricular ela é muito importante para a gente bater o martelo que trata-se de uma TV. Nos pacientes, então, que têm eco normal, que vocês investigaram, é classe 1, então, nos pacientes sintomáticos, quando os antiarrítmicos são ineficazes, não tolerados ou da preferência do paciente, como eu mencionei para vocês, a ablação por catéter. E a ressonância de coração ela pode ser útil para estratificar o risco de morte súbita nos pacientes com extrasístoles ventriculares frequentes. Mais do que 1.000 extrasístoles aí em 24 horas. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa normal tem mais ou menos 100 mil batimentos aí num holter de 24 horas. Tá? E a classe 2A também fazer monitoramento periódico da carga de extrasístole ventricular, dos diâmetros e função do ventrículo esquerdo, para os pacientes que têm extrasístoles ventriculares frequentes e assintomáticas. Mas aí vocês que são bons clínicos devem estar pensando, né? Como que eu faço a estratificação, então, do paciente que tem extrasístole ventricular com frequência no holter? Vocês pedem muito holter no AGD. E também por que a ressonância pode ser útil aí em achar fibrose, sendo que a gente muitas vezes não tem o que oferecer para fibrose. É interessante você ver que o paciente que tem muita extrasístole ventricular, mais do que 1.000 em 24 horas, com eletro normal e um eco normal, esse estudo aqui ele mostra, de 2020, algumas características do paciente que podem sugerir aí a presença de fibrose. E por que saber da fibrose é importante? Vamos falar primeiro dessas características, então. Idade avançada, sexo masculino, histórico familiar de morte súbita na família, síncope inexplicada, e todas as extrasístoles ventriculares que têm uma morfologia, então, de não bloqueio de ramo esquerdo e sem direcionamento inferior. Quando você tem isso, então, sei lá, um bloqueio de ramo direito com direcionamento do eixo superior, uma parcela muito grande dos pacientes tem fibrose aí na ressonância. Ou, por exemplo, os pacientes que têm extrasístoles ventriculares polimórficas, eles também têm muita fibrose na ressonância. E por que isso é importante? Porque se você tem fibrose na ressonância, você morre muito mais. Então, é um achado de imagem aí que traz repercussão clínica. Veja que 40% dos pacientes que tinham alteração estrutural na ressonância chegaram a ter uma morte súbita cardíaca ou um choque de CDI conforme foram seguidos. Olha que interessante. Como que você trata o paciente que tem muita extrasístole ventricular? A primeira linha de tratamento, então, é beta-bloqueador, não é amiodarona, pessoal, é bloqueador de canal de cálcio. Existe um estudo que é o CAST, que é da onde vem essa história de que propafenona não deve ser dada no paciente com cardiopatia estrutural, no paciente pós-infarto, principalmente, porque está associado a aumento de mortalidade. Nos pacientes, então, que têm disfunção de ventrículo esquerdo, a nossa prioridade, a nossa preferência aí de antiarrítmico, quando o paciente falha, aí é o tratamento de primeira linha aí com beta-bloqueador, e aí, nesse caso, precisa lembrar que os bloqueadores de canal de cálcio são proscritos, é associar um antiarrítmico de classe 3, que é o sotalol, a amiodarona, e esse dofelitide que não existe no Brasil. O paciente que tem uma densidade de extrasístoles ventriculares muito frequente no holter, então mais do que 15% a 20% de extrasístoles ventriculares em 24 horas, sabe-se que esses casos eles estão associados à cardiomiopatia pela própria extrasístole. Então, quando você tem uma densidade desse tipo, você precisa tratar, por mais que o paciente seja assintomático, tá legal? Aqui, do guideline de onde eu tirei isso. Então, paciente que tem mais de 15% de extrasístoles ventriculares, classe de recomendação 1B, para fazer o tratamento aí, principalmente com beta-bloqueador inicialmente. Aqui mais uma questão para vocês. Qual é a melhor opção para TV monomórfica sustentada em paciente com cardiomiopatia isquêmica com DAC? Alternativa A, revascularização. B, CDI. C, amiodarona. D, amiodarona mais beta-bloqueador. Por questões de tempo aí, eu já vou mostrar as respostas, tá bom, pessoal?
Então, a maioria das pessoas escolheu o CDI. Essa pergunta é meio injusta, mas teve também bastante gente que escolheu a amiodarona como beta-bloqueador. Então, quando a gente está frente a um paciente que tem uma taquicardia de QRS largo com infarto prévio, a probabilidade de taquicardia ventricular, ela é infinitamente superior à probabilidade de TAC supra com aberrância. Então, quando vocês estiverem no plantão, se vocês estiverem com dificuldade de usar os critérios, por exemplo, de Brugada, tratem como TV, pronto e acabou. Os mecanismos, então, a gente acabou falando já, reentrada através de uma região de cicatriz, e isso que eu queria deixar muito claro na cabeça de vocês. E não fiquem chateados quando vocês estiverem na sala de emergência e quiserem transferir de maneira super rápida esses pacientes que fazem TV monomórfica por INCOR. Geralmente, TV monomórfica que gera parada não é devido à isquemia aguda, por mais que o paciente faça uma curva de troponina super expressiva. E os pacientes que fazem TV monomórfica no contexto de cicatriz têm um risco de recorrência aí acima de 40%. Olha aí esse guideline para manejo aí de morte súbita. Classe de recomendação 3, sem benefício, você pegar um paciente com um DAC estável, ele ter uma TV sustentada, você encontrar, por exemplo, sei lá, uma DA 70%, ele não tem dor, está no contexto estável. Você revascularizar não vai fazer com que ele recorra a menos dessas TVs. Quando que a gente faz estudo eletrofisiológico para esses pacientes? Quando a gente está incerto em relação ao diagnóstico, ou quando a gente está num paciente que não tem doença cardíaca estrutural evidente, está querendo investigar essas causas idiopáticas, tentando induzi-las, ou mesmo tratá-las, tá legal? Ou mesmo no paciente que teve uma PCR ou uma síncope que a gente está supondo que foi por conta de uma arritmia supraventricular rápida e a gente quer tratar. Terapia crônica, então. Paciente que tem uma TV monomórfica com doença estrutural, ele precisa, sintomático, ele vai precisar do CDI. Mas a terapia medicamentosa antiarrítmica ela é muito importante também. Ela pode ser uma opção inicial para alguns pacientes com ventrículo esquerdo bom, boa função e a TV sendo bem tolerada, então não estaria errado deixar beta-bloqueador, por exemplo, a amiodarona para aquele paciente da pergunta. E a ablação por catéter é sempre terapia de segunda linha, por enquanto. O problema, quando a gente tem um paciente que toma um choque de um CDI, isso está associado a uma perda de qualidade de vida muito importante, de bem-estar mental, de ansiedade, muito bem estabelecido na literatura. Também a gente sabe que o paciente que toma muito choque, ele pode ter a sua insuficiência cardíaca agravada e ter um aumento possível do risco de morte. Esse estudo aqui de 2006, o OPTIC Trial, mostrou que você associar beta-bloqueador com a amiodarona nesses pacientes é muito mais efetivo para prevenir choque. Então, eu particularmente acho que CDI está certo para aquela questão, mas associar beta-bloqueador com a amiodarona é sempre uma boa opção nesses pacientes, tá bom? Mas por que não a amiodarona sozinha? E é isso que eu gostaria de deixar claro para vocês. A gente usa muito a amiodarona no hospital e o cardiologista adora tirar a amiodarona, muito porque ele fica à frente aí os efeitos de longo termo aí. Então, o paciente que usa amiodarona, 82% acaba tendo efeitos colaterais do uso do medicamento, 50% acabam precisando reduzir dose e 22% tem um efeito adverso sério. Inclusive, tem um estudo aqui recente aí de 2016 no New England que desses 200 e poucos pacientes, quase 1% morreram por efeitos adversos da amiodarona, tá? E esse estudo aqui de 2016 mostrou que a ablação ela consegue ser mais eficaz do que antiarrítmicos combinados em reduzir principalmente choque nos pacientes, tá? Então isso é uma coisa que está sendo bastante estudada hoje em dia. Aqui um resuminho dos principais estudos que foram feitos recentes a respeito de ablação nesse contexto. E a gente sabe que fazer ablação aí, em geral, nos estudos está associado a menos choques, mas sem benefício de mortalidade, por enquanto, identificados. E o futuro, pessoal, está em fazer procedimentos de ablação que não sejam só na hemodinâmica. Isso daí começou no INCOR, porque a gente tem muito paciente com Chagas que não responde tão bem à ablação lá na hemodinâmica, e está sendo estudado no mundo inteiro você fazer, por exemplo, ablação por radioterapia. Então, do mesmo jeito que um tratamento de câncer, você ir lá mapear o coração e fazer radioterapia na região onde a arritmia está acontecendo. Isso é eficaz para os pacientes com Chagas e está sendo estudado hoje em dia e talvez tire o emprego dos arritmologistas.
Não é o objetivo da aula, mas eu deixei um slide aqui para depois, se vocês quiserem estudar, quais que são as indicações e quais que não são as indicações do uso do CDI. Eu só gostaria de frisar que o maior risco de morte súbita, então, é para os pacientes que têm uma fração de ejeção ventricular abaixo de 35%, e que no SUS, pelo menos no INCOR, a gente tende a usar o CDI apenas para os pacientes que fazem prevenção secundária. A gente não faz, raramente a gente faz prevenção primária aí com CDI, por restrição de recursos. E um paradoxo muito interessante que eu gostaria de mostrar para vocês é que a maioria das pessoas não tem doença cardiovascular, né? E quando você vai ver os pacientes que têm doença cardiovascular, eles realmente fazem muito ataque à arritmia, fazem muita morte súbita. Mas se você for olhar de maneira absoluta, os pacientes da população geral são as pessoas que mais fazem morte súbita de origem cardíaca. E esse é um paradoxo muito interessante. Última questão, então. Penúltima. Qual a principal causa de TV polimórfica? A, isquemia. B, medicamentos. C, distúrbios hidroeletrolíticos. D, idiopático. De tempo, vamos lá para as respostas. Nossa, tá bem igual aí, né? Acho que a maioria respondeu distúrbios hidroeletrolíticos. Então a gente vai ter coisa para aprender aqui. A TV polimórfica, primeira, segunda e terceira causa de TV polimórfica não é torsades, é isquemia miocárdica aguda. Diferente lá da TV monomórfica, que se vocês pegarem um paciente lá na sala de emergência e quiserem mandar correndo, a gente vai falar, puxa, peraí, a TV polimórfica não, gente. A primeira, segunda e terceira causa é a isquemia miocárdica aguda. Eu queria muito deixar essa mensagem para vocês hoje. O que é o torsades de Poix, que a gente vê muito, né, na graduação, na residência, nos livros? É ataque cardioventricular polimórfica que acontece na vigência de um prolongamento do intervalo QT. Por mais que a gente tenha uma TV com toda a morfologia de torsades, que é aquele QRS que vai aumentando de amplitude e diminuindo, como se tivesse uma torção das pontas, ainda que a gente tenha aquela morfologia, a gente só consegue dizer que é torsades se a gente tiver um eletro de base com pós-saída dessa arritmia com um prolongamento do intervalo QT. Pode ser adquirido ou congênito, tá? E existem outras causas aí de TV polimórfica, como a síndrome de Brugada ou a TV polimórfica idiopática. Falando um pouquinho de torsades, pode acontecer só pela bradicardia. Aqui está o eletro característico. Eletrólitos, que nem vocês marcaram, né? Hipomagnesemia, hipocalemia, distúrbios do cálcio. Pode ser causado pelos próprios antiarrítmicos que prolongam os QTs, raramente com a amiodarona. A amiodarona é muito raro como causa de torsades, tá? E medicamentos, que a gente usa muito em UTI, usa muito em hospital, né? Durante a pandemia, quantas pessoas vocês não viram usando azitromicina com hidroxicloroquina e uma sertralina para ficar menos preocupado? E a metadona, que é um opioide que frequentemente causa, então, prolongamento de QT. Se vocês quiserem uma dica, tem esse site aqui que vocês podem acessar para ver os medicamentos que mais causam prolongamento de QT. Terapêutica, então, do torsades. A gente precisa, claro, corrigir os fatores precipitantes quando possível. A gente faz magnésio nos pacientes que estão estáveis. E pelo próprio mecanismo lá dos pós-potenciais precoces, a gente precisa, muitas vezes, no paciente que está recorrendo, aumentar a frequência cardíaca. Isso pode ser feito por meio de um medicamento. Esse sim que tem no Brasil, é muito utilizado na pediatria, que é um taquicardizante puro, que é o isoproterenol, ou mesmo colocando um marcapasso transvenoso para fazer um overdrive suppression, que é você deixar a frequência mais alta de maneira artificial para bloquear essa arritmia. Última questão, gente. Durante a monitorização, você vê umas extrasístoles ventriculares ocasionais, até que esse é o traçado. Qual é a próxima conduta? Observar, estudo eletrofisiológico, cateterismo ou amiodarona? 33 respostas, hein? Olha só, a maioria respondeu o que eu queria. Então, gente, conforme o tempo vai passando e a gente vai ficando mais experiente, sempre você ter um pouco de calma para fazer coisas muito importantes assim, na maioria das vezes isso te ajuda bastante. A gente nunca pode esquecer que o monitor, ele não dá diagnóstico de nada, né? Tente fazer um eletro, tente ver se não tem interferência. Nesse caso a gente vê, né, um QRS estreito no meio de uma interferência muito grande aqui, que foi feita só pela própria movimentação do paciente. Então, muito cuidado antes de tomar conduta frente a um traçado, tá? Então, aqui a conduta correta era observar. Voltando, então, para a nossa paciente, para fechar a apresentação,
A taquicardia ventricular bidirecional foi descrita pela primeira vez em 1922 como secundária à intoxicação digitálica. A gente fez um levantamento, desde lá 241 artigos foram descritos no PubMed a respeito dessa entidade. O Luiz me ajudou aí, a gente fez junto uma tabelinha aí sobre as principais causas. E as principais causas estão associadas ao aumento do cálcio intracitoplasmático, inclusive numa doença, uma canalopatia, né, congênita, portanto, que por conta de uma mutação nos receptores de anodina, né, a TV polimórfica catecolar-minérgica, você tem um aumento da liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático, gerando, então, aos pós-potenciais tardios. Então, um monte de causa aí descrita, mas a gente não viu a intoxicação por organoclorados. Então, o aumento da sensibilidade do coração às catecolaminas é um risco reconhecido durante a exposição humana aos hidrocarbonetos halogenados usados como solventes, como o de clorometano. No entanto, a gente sabe pouco aí sobre os mecanismos que levam a esse aumento. Mas existem algumas exceções. Os anestésicos voláteis, eles também são hidrocarbonetos halogenados. E lá a gente tem uma literatura robusta a respeito. Achei até interessante que um dos estudos relata a fenitoína como um possível tratamento, mas a gente vê que a nossa paciente desenvolveu a arritmia na vigência da fenitoína. Então, as evidências experimentais disponíveis dos anestésicos voláteis sugerem, então, que essas substâncias elas agem nesses canais aí repolarizantes de potássio e também, quando em concentrações mais altas, até os próprios canais de cálcio, então, gerando um possível mecanismo aí que explica a taquicardia ventricular por meio dos pós-potenciais tardios. Muito interessante, né? Ela acabou recebendo alta do INCOR após uma longa internação, com o neurológico preservado, esofagostomizada, com uma ileostomia e atualmente em segmento ambulatorial. Essa daqui é uma foto minha como interno, lá na UTI do HU. Esse daqui sou eu na propedêutica no 2º ano. No 4º ano estava dando tempo de fazer academia, o que não está dando hoje, na cirurgia. Esse daqui sou eu na enfermaria da PED. E mensagens para levar embora. Primeira mensagem, eu gostaria de ressaltar aí a importância do HU como um espaço de formação para mim, que mudou minha vida e que espero que tenha contribuído aí para a formação de vocês de algum modo. As drogas inalantes, elas são perigosas, prevalentes e podem gerar morte súbita. Taquicardia ventricular em coração com doença estrutural. Vamos fazer o ACLS, depois a gente avalia a etiologia, lembra dos antiarrítmicos e do CDI. Taquicardia ventricular, extrasístole ventricular em coração normal. A maioria de via de saída com bom prognóstico. Nesses casos, o CDI está contraindicado. São taquiarritmias que respondem bem aos bloqueadores de canais de cálcio e aos beta-bloqueadores. Pense se é normal mesmo. Investiga, considera uma ressonância de coração. Lembrar também dos casos que vocês pedem Holter lá no HC, que uma densidade de extrasístole ventricular deve ser tratada aí pelo risco de cardiomiopatia. E é isso, gente. Muito obrigado. Eu queria agradecer, antes de abrir para perguntas, muitíssimo, porque foi uma excelente apresentação, né? Eu acho que também para nós, a gente fica muito feliz de ver que tem uma equipe tão capacitada no HU e no INCOR, que foram capazes, né, de salvar uma jovem que em outro local talvez não tivesse essa possibilidade. Isso nos emociona também muitíssimo. Vou abrir para perguntas. Parabéns, realmente um caso muito interessante, me fez viajar no tempo, mas é um tempo mais distante, né? Na época que a gente tinha o professor Espíritos interpretando os eletrocardiogramas aqui com a gente. Então, eu trabalhei 25 anos em UTI e me fez lembrar bastante aqui. Mas a minha curiosidade, o caso está excelente, foi um acidente. Em vez de ela inalar, ela achou que era uma bebida. E ela teve uma consequência gástrica grave. Eu queria que você discutisse um pouco o efeito tópico do diclorometano na mucosa gástrica e esôfago. Foi isquemia? Essa lesão tão grave que me assustou. Obrigado pela pergunta, professor. Eu também fiz uma pequena viagem no tempo aí da época que eu fui seu aluno dos distúrbios hidroeletrolíticos lá do optativo. Opa! Agora está na graduação para todos no 4º ano. Você fez optativa. Fiz Obrigada. optativa.
Essas substâncias, elas são solventes, elas tiram tinta de parede. Assim que ela ingeriu essa substância que ela ia ser transferida para o HU, o Luiz está de prova aí, eu no telefone falei, mas vocês não querem passar na tomo só para ver essa barriga? Eu sei que não tem nada no exame físico, mas eu estou verdadeiramente preocupado disso daí ter feito um estrago, tanto no esôfago quanto na região da mucosa gástrica. E realmente ela fez a tomografia e não viu, só viu a substância na região do intestino, mas não viu mais nada além. Mas é extremamente corrosivo, eu acho que não foi isquemia, eu acho que foi efeito tóxico direto aí desse solvente, que foi se manifestar depois ao longo da internação, dito e feito, perfurou e aí foi a principal consequência a longo prazo para ela, porque o coração manteve-se íntegro, o neurológico também, mas as consequências gastrointestinais aí estão sendo acompanhadas aí no Hospital das Clínicas e com certeza vão gerar muita morbidade para ela até ela conseguir resolver. Muito obrigado. Só uma pergunta em relação a esse comentário da morte súbita sem lesão estrutural. Tem estudos, André, avaliando a possibilidade das miocardites, né, nos quadros fulminantes associados a quadros virais, que a gente vê isso em gente jovem também, né, com morte súbita. Exatamente. Apesar de isso ainda estar sendo estudado, eu vejo não poucos cardiologistas nos pacientes que estão com um quadro gripal aí, ou mesmo que fizeram uma miocardite viral, a orientação de evitar exercício físico nesse contexto pelo risco aí de fazer taquicardia ventricular. Nesse momento, quando o paciente faz uma miocardite e faz uma taquicardia ventricular, essa taquicardia ventricular costuma acontecer por alteração estrutural. Então, você tem uma inflamação no miocárdio que predispõe a isso, ou cronicamente, se o paciente manifesta isso fora do momento agudo, é por fibrose realmente. A miocardite tem um padrão característico de fibrose na ressonância, que gera uma fibrose mesocárdica aí, que pode predispor a taquiarritmias. A ressonância está revolucionando essa área, porque ela consegue identificar muito bem a fibrose. E aí, como tudo na clínica, você olha onde está a fibrose, vê o eletro para ver como eu ensinei para vocês, pela própria morfologia da extrasístole ou da taquicardia, se parece que está se originando daquela região, e aí você programa também o tratamento com base na ressonância. Então, o paciente fez uma TV na vigência de uma miocardite, você trata a TV, não necessariamente ele vai precisar de um CDI, espera um pouco, espera desinflamar, faz uma ressonância para ver se tem fibrose. Se tiver, você vai ficar mais com medo. No SUS, com todas as limitações, mas pode ser discutido sim um CDI nesse contexto se tiver doença estrutural secundária à miocardite. Excelente. Muito obrigada. Mais perguntas? Então, gente, muito obrigada por todos. Mais uma vez, parabéns. E também vou dar uma homenagem ao professor Cassola, que você citou aqui, que te formou tão bem para poder entender e nos dar uma aula tão boa. O professor acabou de se aposentar, agora é professor sênior do Departamento de Clínica. A gente também agradece todo esse trabalho que ele fez aí, todo esse tempo, e formou tão bem tantas gerações. Muito obrigada. Muito obrigado. É difícil também, professora, deixar de mencionar o Dr. José Grinder, que deixou a gente de maneira precoce, né, e que também ensinou tantos residentes aí eletro ao longo dos anos. Ele já me mostrou uma taquicardia ventricular bidirecional. Exatamente, foi uma grande lembrança, muito querido, professor José Grinder, que nos deixou tão precocemente. Bom dia.